Se você estudou em escola pública ou particular no Brasil, você já ouviu falar dela. Talvez não com medo, talvez como piada, talvez como desafio. Mas você ouviu. E isso importa mais do que parece. Porque existem histórias que não precisam ser levadas a sério para funcionarem. Elas só precisam ser lembradas no momento errado. Mas o que quase ninguém conta é que existem escolas onde ninguém mais brinca de chamar a loira do banheiro. Não porque a direção proibiu, não porque alguém explicou racionalmente, mas porque, em algum ponto, a brincadeira simplesmente acabou. E quando uma brincadeira acaba desse jeito, é porque alguém atravessou um limite invisível. A loira do banheiro não surge como um grito. Ela não aparece correndo, nem rasgando o ar com violência. Ela surge como um sussurro. Um comentário feito em voz baixa perto do bebedouro. Uma risada nervosa que morre rápido demais. Um olhar rápido para o fundo do corredor. Você teria coragem? É assim que quase todas as histórias realmente perigosas começam. Não com medo explícito, mas com curiosidade, com desafio, com a sensação confortável de que nada vai acontecer. Durante gerações, crianças e adolescentes repetiram o mesmo ritual sem sequer perceber que estavam participando de algo maior. Algo que não pertence a um único colégio, a uma única cidade ou a um único período histórico. A loira do banheiro não tem uma origem fixa. Ela muda. Ela se adapta. Em algumas escolas, dizem que ela foi uma aluna humilhada. Em outras, uma jovem que morreu trancada. Em outras, uma presença que sempre esteve ali, antes mesmo do prédio existir. Mas o ponto em comum nunca é a história. É o ambiente. A loira do banheiro sempre aparece onde existe silêncio forçado, regras rígidas e emoções reprimidas. E o lugar perfeito sempre foi a escola. A escola é o primeiro grande sistema de controle que uma criança enfrenta. Horários rígidos, filas, campainhas que determinam quando você pode se mover, quando pode falar, quando pode ir ao banheiro. É o primeiro lugar onde muitos aprendem que chorar é fraqueza, que sentir demais incomoda, que ficar quieto é mais seguro. E, dentro desse sistema, o banheiro se torna algo diferente. O banheiro não é totalmente público, mas também não é totalmente privado. É um espaço onde o corpo finalmente pode existir sem regras explícitas, onde o silêncio não é imposto, mas acontece naturalmente. E silêncio, quando dura demais, começa a pesar. Quem já entrou sozinho em um banheiro escolar vazio conhece essa sensação. O eco dos próprios passos, o som distante da escola funcionando lá fora, como se estivesse em outro mundo. A luz branca demais ou fraca demais. O cheiro de produtos de limpeza misturado com algo antigo. E então existe o espelho. O espelho nunca deveria ser tratado como um detalhe pequeno nessa história. Desde muito antes das escolas existirem, espelhos já carregavam um simbolismo inquietante. Em diversas culturas antigas, acreditava-se que o espelho não refletia apenas o rosto, mas algo mais profundo, a essência, a presença, a parte que não pode ser vista diretamente. Em algumas tradições, cobriam-se espelhos quando alguém morria. Em outras, evitava-se olhar para eles à noite. Em outras ainda, acreditava-se que eles eram portas. Portas silenciosas. Existe algo estranhamente desconfortável em olhar para o próprio reflexo por tempo demais. No começo, tudo parece normal. Depois, o rosto começa a parecer ligeiramente errado. Os olhos não parecem exatamente seus. A expressão muda sem que você perceba. O cérebro tenta completar o que não entende. Agora imagine esse fenômeno acontecendo em um banheiro silencioso, isolado, carregado de histórias que você ouviu desde criança. Não chama, não olha, não brinca com isso. Essas frases nunca afastaram ninguém.
elas só tornaram tudo mais interessante. Quando alguém entra no banheiro decidido a chamar a loira do banheiro, o medo já começou antes mesmo da porta se fechar. O coração acelera, a respiração muda, o corpo entra em estado de alerta. O silêncio fica mais espesso. Cada gota d'água parece alta demais. Cada estalo do encanamento soa deslocado. O cérebro passa a procurar sinais. E, nesse estado, qualquer coisa pode virar uma ameaça. Mas então surgem os relatos que não se encaixam tão facilmente nessa explicação. Relatos de pessoas que não estavam brincando. Relatos de pessoas que não acreditavam. Relatos de pessoas que nem sequer conheciam direito a lenda. Uma ex-funcionária de uma escola no interior de Minas contou, anos depois, que sempre evitava limpar o banheiro feminino do segundo andar depois das 6 da tarde. Não havia ordem para isso. Não havia motivo lógico. Apenas um desconforto constante. Segundo ela, o espelho do fundo parecia sempre sujo, mesmo após a limpeza. Como se algo nunca ficasse completamente refletido ali. Ela dizia que, algumas vezes, enquanto limpava, sentia como se alguém estivesse atrás dela. Não uma presença clara, mas uma pressão, uma expectativa, um silêncio atento demais. Ela nunca viu nada, mas também nunca mais entrou naquele banheiro sozinha. Em uma escola estadual no litoral, alunos começaram a evitar um banheiro específico, após uma série de incidentes pequenos demais para serem explicados oficialmente. Portas que travavam sozinhas, luzes que piscavam apenas quando alguém entrava. Espelhos que, segundo relatos, pareciam escurecer quando ninguém estava falando. Nada grave o suficiente para fechar o local, mas suficiente para criar um acordo silencioso. Ninguém entrava ali sem companhia. Um professor de matemática daquela escola relatou que, certa vez, ao passar rapidamente pelo corredor vazio, teve a sensação clara de ver uma figura clara, parada diante do espelho. Não um vulto rápido, não algo difuso, mas uma silhueta imóvel. Ele piscou. Olhou de novo. Não havia ninguém. O detalhe que mais o perturbou não foi a visão em si. Foi a sensação posterior. Segundo ele, o ambiente parecia esperar algo. Existem também os relatos mais sutis e talvez os mais perturbadores. Alunos que passaram a ter crises de ansiedade sem entender por quê. Pessoas que começaram a evitar espelhos em casa. Pessoas que, anos depois, ainda sentem desconforto ao ouvir descargas em lugares vazios. Uma mulher relatou que, após participar de uma brincadeira no banheiro da escola, começou a sonhar repetidamente com corredores longos e silenciosos. Em todos os sonhos, havia um espelho no final. Ela nunca via ninguém refletido nele. Apenas sentia que não estava sozinha. Esses sonhos duraram anos. Psicólogos explicam esses fenômenos como gatilhos emocionais associados à infância. Medo simbólico. Trauma leve, mas persistente. O cérebro aprende a reagir antes mesmo da consciência. Mas nem todos os relatos se encaixam confortavelmente nessa explicação. Porque a loira do banheiro não se comporta como um medo comum. Ela não termina. Ela retorna. Muitas pessoas relatam que, décadas depois, ao entrar em banheiros antigos, especialmente em prédios públicos, sentem exatamente a mesma sensação da infância. O mesmo frio, a mesma vontade de sair rápido, o mesmo impulso de evitar o espelho, mesmo sabendo que não existe nada ali. É como se algo tivesse sido registrado no corpo. Alguns estudiosos de folclore urbano defendem que a loira do banheiro funciona como um arquétipo moderno. Uma entidade que representa tudo aquilo que é reprimido em ambientes institucionais. Humilhação silenciosa, medo não verbalizado, solidão coletiva. Ela não precisa atacar. Ela não precisa aparecer. Ela só precisa existir na possibilidade.
E talvez o aspecto mais inquietante da lenda seja exatamente esse. Em muitas versões, a loira do banheiro não surge imediatamente. Ela observa, ela acompanha, ela espera. Como se a invocação não fosse o objetivo final, mas apenas um convite. Talvez por isso tantos relatos falem de consequências tardias, não de um susto momentâneo, mas de algo que permanece. Porque algumas histórias não querem ser acreditadas. Elas não precisam disso. Elas só querem ser lembradas no momento certo. E agora que você ouviu essa história em detalhes, agora que cada camada foi reconstruída na sua mente, talvez você perceba algo curioso. Talvez, da próxima vez que estiver sozinho em um banheiro silencioso, você pense nela sem querer. Talvez você evite encarar o espelho por tempo demais. Talvez você sinta um desconforto leve, sem motivo claro. E talvez isso seja o verdadeiro poder da lenda. Não assustar de forma explícita, mas permanecer. Porque algumas histórias não vão embora quando o vídeo termina. Elas continuam ecoando, no silêncio, no reflexo, no momento em que ninguém está olhando. E quando você perceber, ela já vai estar lá, esperando,